Rastreamento. Cidade de carne. A chegada de Albedo em qualquer lugar sempre chamava atenção. No entanto, ela percebeu há muito tempo que se destacar era uma péssima maneira de procurar alguém. Era ótimo se você quisesse ser encontrado, não tão bom se você quisesse encontrar alguém. Para esse fim, ela se preparou para sua jornada para a cidade usando um pergaminho de ilusão em si mesma. Era impensável que ela não fosse bonita, mas as asas, chifres, sua altura relativa, tudo foi modificado. Da mesma forma, suas roupas foram alteradas para as de uma mulher de classe média, e contra sua vontade, o tamanho de seu busto foi reduzido para evitar ainda mais atenção indesejada. Ela sorriu. Eu acho que aquela lampreia de peito chato tem pelo menos uma vantagem própria. Ela pensou presunçosamente. Ela não sabia exatamente onde a grande matriarca morava, mas encontrá-la não seria difícil. Ela havia mudado o cabelo e dado ao rosto uma aparência mais jovem. No geral, ela pensou que poderia facilmente passar por uma adolescente. Ela se viu de relance na fonte do lado de fora da residência e piscou para si mesma uma piscadela de aprovação com um de seus olhos agora azul esverdeados. Maravilhosa como sempre. Ela disse a si mesma e caminhou até a porta do antigo general do Rei Feiticeiro. Ela bateu firmemente, mas tomou cuidado para não causar nenhum dano à porta. Alguns momentos depois um servo-elfo a abriu. Sim, minha senhora, como posso ajudá-la? Ele perguntou com grande formalidade. Albedo colocou a expressão mais vulnerável que pôde e disse: Eu estou procurando por alguém, um homem, acho que ele passou por esta cidade. Você pode me dizer, você já viu alguém assim? Ela perguntou e reverentemente pegou o desenho que Vanessa havia desenhado para ela e o estendeu. O elfo deu uma olhada e sua expressão disse a Albedo que ela estava no caminho certo. Pegue isso, sua loli de peito chato. Albedo pensou com grande satisfação. Um momento, por favor, deixe-me chamar a senhora. Ele disse urgentemente, e depois de devolver a foto, ele correu para longe da porta. Minutos depois, Henri estava na porta convidando-a para entrar. Por favor, junte-se a mim. Pelo que entendi, você está procurando alguém? Ela perguntou. Sim, eu estava procurando por ele parece uma vida inteira agora. Albedo disse, a falha em sua voz não era forçada nem um pouco, nem o que ela disse era uma mentira, não como ela viu. Henri gesticulou para uma cadeira em sua sala de jantar e se virou para um servo. Por favor, traga uma xícara de chá para nossos hóspedes, e uma para mim também. Henri disse educadamente, e a criada partiu para cumprir as instruções da dona da casa. Quando o servo se foi, Albedo fungou um pouco. Por favor, me diga o que você sabe. Ela então entregou a foto cuidadosamente à antiga comandante dos exércitos. Bem, desculpe, não entendi seu nome? Henri disse desconfortavelmente enquanto pegava e olhava para o desenho meio decente de Rude, mas definitivamente era ele. Eu sou Percy. Albedo disse tão docemente quanto conseguiu. Bem, sinto muito, Percy, mas não está aqui. Eu o acolhi, o alimentei, deixei que ele usasse o banho. Dei a ele 2 pares de roupas, algum dinheiro e um pouco de comida. Eu me ofereci para deixá-lo passar a noite, mas ele disse que queria seguir em frente. Ele estava indo para o reino Restize para ver sua família. Você é dele? Henri começou a perguntar. Filha, sim, ele se foi há tanto tempo. Ela disse suavemente, abaixando a cabeça quando o criado veio e colocou o chá na sua frente. Henri assentiu solenemente. Ele era um soldado sob meu comando. Eu nunca poderia esquecer um dos meus uniformes. Eu vi tanta tristeza em seu rosto. Quando ele desceu do banho, ele obviamente estava imerso em suas memórias. Henri estendeu a mão e pegou a mão de Percy e deu um aperto gentil. Tenho certeza de que ele não te deixou porque queria. Eu já vi isso acontecer antes. Você viu isso? Albedo disse surpresa. Henri deu a ela um sorriso fraco de reconhecimento. Sim, soldados vão para a guerra como uma pessoa, e voltam como outra coisa. Eles sentem um fardo sobre seus entes queridos, vergonha por suas cicatrizes mentais, ou talvez eles simplesmente não saibam mais como ficar parados sem enlouquecer. Então eles partem sozinhos ao invés de serem um fardo ou uma ameaça. Até mesmo uma das maiores figuras da guerra foi assombrada por isso, e se ela podia ser, qualquer um poderia ser. Nunca pense que sua ausência significava que ele levou seu amor com ele. Tenho certeza que seu pai.
Henri fez uma pausa quando a memória da morte de seu próprio pai enquanto ele lutava para salvar seus filhos voou à mente mais uma vez. Ela deixou isso ir mais uma vez, como ela tinha aprendido a fazer para que sua morte não governasse sua vida, e então ela continuou. Tenho certeza de que seu pai pensava em você todos os dias. Às vezes as pessoas só veem o mal que fazem, não o bem. Só posso imaginar o quão difícil tem sido para você, mas ele está lá fora em algum lugar, pensando que está indo para casa, para você, e você o perdeu aqui por apenas uma pequena margem. Ofereci a ele uma carruagem, mas ele recusou, dizendo que preferia o ar livre. Se você se mover rápido, não tenho dúvidas de que o alcançará. Percy sorriu radiante. Obrigada, você foi muito, muito prestativa. Se você quiser, eu poderia contatar os guardas da cidade, poderíamos colocar todos na cidade em alerta para encontrá-lo para você. Passei muito tempo ordenando que homens e mulheres morressem. Ordenar que eles reunissem uma família seria uma mudança alegre. Henri ofereceu, e apertou firmemente a mão de Percy na sua. Albedo considerou brevemente essa opção. Ela faria encontrar seu senhor muito, muito mais fácil, mas Chautiar estava lá fora em algum lugar. Isso a alertaria também. Isso era um problema. Então Percy balançou a cabeça gentilmente. Sua oferta é tão gentil quanto possível. E eu nunca vou esquecer isso. Mas eu tenho procurado segurá-lo novamente por muitos anos. Eu tenho que fazer isso eu mesma, alcançá-lo eu mesma, deixá-lo me ver como ele sempre deveria ter feito, para que ele saiba que não precisa mais ficar sozinho. As palavras de Albedo podem ter sido feitas para fazer parte de seu engano, mas quando elas saíram dela, ela reconheceu a verdade delas, e como se soubesse, Henri se levantou lentamente e a ajudou a se levantar enquanto terminavam o chá. Então eu lhe desejo tudo de bom. Ele pediu para ter permissão de vir à minha casa novamente se ele estiver na área, e se ele vier, eu o avisarei que sua filha está lá fora, procurando por ele. Henri disse calorosamente enquanto caminhavam até a porta. Obrigada novamente. Percy disse sinceramente enquanto era escoltada de volta para a entrada principal, deixada para sair e então a porta se fechou atrás dela. Progresso. Albedo disse confiantemente, e foi embora. A taverna Red Door, em Carne. Chautiar estava bem ciente de que ela não era a figura mais brilhante de Nazarick. De todos os fracassos e contratempos que houve, o dela foi o primeiro e sem dúvida o pior, já que ela realmente tentou matar seu mestre. No entanto, ela não achava que era estúpida, era apenas uma questão de comparação. Ela não era adequada para o pensamento profundo de Albedo ou Demiurgo. Ela não tinha a mente brilhante e insondável de seu mestre. Até mesmo a demonia provou ter uma mente inquisitiva e dedutiva, que lhe permitiu, pelo menos temporariamente, superar a guardiã. No entanto, compará-la a gênios e descartá-la era ignorar seus próprios talentos. Vampiros nasceram caçadores. Eu sei o que você está pensando, sua grande vagabunda peituda. Você está esperando que eu arrase esta cidade em fúria e me meta em problemas. De novo, não vai acontecer. Eu aprendi minhas lições e as aprendi bem. Avançar é uma boa maneira de cometer erros. Devo ser mais sutil. Ela pensou sobre as coisas para si mesma e casualmente pediu um copo de sangue fresco. Ninguém pensou em nada sobre isso. Vampiros podem não ser comuns, mas nos anos desde que o governo do Rei Feiticeiro começou, a aceitação de criaturas noturnas se tornou comum, especialmente na cidade de Carne Village, onde vampiros serviam e lutavam abertamente ao lado de humanos. Aqui, as melhores relações no Novo Mundo eram entre as várias raças sob seu governo, embora tenha sido enfatizado aos outros líderes do Novo Mundo que eles deveriam tomar medidas para integrar os antigos forasteiros ao tecido de suas sociedades com posição igual aos cidadãos. Era um processo lento que estava apenas dando frutos nas regiões mais remotas. Mas aqui, Chautiar podia beber sangue e ninguém piscaria para nada além de sua beleza sobrenatural. Então ela se sentou em um banquinho e bebeu. Ela se virou para o bar e olhou ao redor. Ela tinha uma visão turva da maioria dos humanos, ou se ela quisesse admitir, o que ela às vezes fazia, uma visão turva de todos que não eram de Nazarick. A única exceção a isso era a crescente predileção que ela tinha pelas artes, para peças, música, pinturas, esculturas. Conforme estas se tornaram mais prolíficas, ela até tirou um tempo para visitar museus administrados por mortais, ou ver seus shows para
Desfrutar de algum entretenimento ocioso quando o tempo em uma missão permitia. O bardo que estava cantando no momento era realmente muito bom, ele estava cantando um épico da General Henri em Icari. Ela escutou, levemente entretida. Ela era inteligente o suficiente para perceber que não ouviria uma história sobre si mesma aqui. Chautiar entendia muito bem que os heróis locais sempre eram o tema, onde quer que se fosse. Isso a fez voltar a Zarizu, a primeira pessoa a falar duramente com ela fora de seus companheiros em Nazarick. Ele a repreendeu bastante sobre suas deficiências e negligência com o exército. Ela sorriu com a forma como o surpreendeu, e além disso, surpreendeu a si mesma. Uma por uma, ela aprendeu cada tarefa que ele lhe deu, paciente e completa e sempre ouvindo de volta a única coisa que ela seguiria, as palavras de seu amado Lord Ains. Não foi fácil, mas ela aprendeu, e seu mestre realmente a elogiou, e a recompensou com um beijo em sua bochecha a seu pedido. Bem, ela não pediu a bochecha, mas foi um começo. A memória de Albedo fumegando era quase tão querida quanto a sensação de seu rosto contra o dela. Um homem sentou-se ao lado dela, ele prestou pouca atenção a ela, exceto por um olhar furtivo. Ela olhou para ele era a oitava pessoa na última hora. Ele não estava bem vestido, ele estava bastante sujo. Na verdade, ele tinha a aparência de um trabalhador braçal, ele tinha o tipo de sentimento de pagou suas contas, mas não está bem de vida. Ela colocou sua xícara atrás dela e chamou o barman. Outro, por favor. Ela disse educadamente, e uma jovem com veias muito pronunciadas em seus braços se aproximou com um sorriso ganancioso. Enquanto seu sangue estava sendo extraído, Chautiar se perguntou quanto ela estava sendo paga por este serviço, provavelmente muito. Ela pensou. Ela se virou para o homem ao seu lado enquanto esperava por sua xícara, e tirou uma moeda de sua bolsa. Era uma moeda de ouro maciço, comumente chamada de gon, pois trazia seu rosto. Ela colocou a moeda plana no bar e a deslizou por baixo do nariz do homem. Ele olhou para ela com os olhos arregalados e então para a grande beleza da Lady Chautiar Bloodfallen. O quê? Ele perguntou em descrença ansiosa. Quero que alguém seja encontrado, alguém nesta cidade, mas não quero que ele saiba que estou procurando. Ela respondeu. Então, o que você quer que eu faça? Ele perguntou confuso. Se você quiser essa moeda, deixe-me hipnotizá-lo, você esquecerá toda essa conversa, mas se você vir o homem que estou procurando, você virá aqui e me avisará imediatamente. Ela disse, inclinando-se e sorrindo sedutoramente. E depois que ele for visto? Ou se eu nunca mais o vir? Ele perguntou hesitante. Chautiar sentou-se e deu de ombros. Então nada, você fica com a moeda, e continua com sua vida como se isso nunca tivesse acontecido. Isso não afetará sua vida de forma alguma. Se você o vir, eu adicionarei uma moeda de platina a essa. Isso não vai ser quebrar nenhuma lei, vai? Você não vai machucar essa pessoa, certo? Ele perguntou com mais preocupação. Chautiar balançou a cabeça vigorosamente. Absolutamente não, ele significa tudo para mim e eu nunca o machucaria, juro pelo rei feiticeiro. O trabalhador engoliu em seco. Jurar pelo rei não era pouca coisa. Os violadores que usavam seu nome e o traíam tinham um histórico de coisas que davam muito errado em suas vidas depois disso. Entendo, então eu aceito. Ele disse e pegou a moeda e a colocou no bolso. Então, olhe nos meus olhos. Ela disse sombriamente, e colocando os dedos sob o queixo dele, ela virou seu olhar vermelho sangue para o dele. Ele tinha olhos castanhos muito suaves, dignos de elogios em uma figura de aparência rude, mas isso não tinha consequência. A hipnose tomou conta. Ela então mostrou a ele a foto que tinha e deu a ele suas instruções. Ela então desligou seu controle sobre ele e ele relaxou. Acho que vou dar uma volta. Ele disse e se levantou para se espreguiçar depois de terminar a cerveja que tinha na frente dele. Tenha uma boa noite. Ela disse para o palestra de olhos que havia adquirido para si. O barman se aproximou. Você vai fazer isso com todos os meus clientes? Ele perguntou em um tom de voz áspero e irritado. Não. Ela respondeu educadamente. Ele relaxou. Só aqueles que têm a aparência certa e que se sentam deste lado, é que eu posso pagar pelo serviço. Ela acrescentou. Ele ficou tenso novamente. Qual é o visual certo? Ele perguntou. Tipo comum, os trabalhadores vão para todo lugar, comerciantes e outros são muito específicos, vão apenas para alguns lugares,
mas os trabalhadores se movem por toda a cidade, eles são a única maneira de obter uma boa cobertura. Ela disse confiantemente, e o barman suspirou pesadamente. Senhorita, não sei quem você está procurando, mas você me custou várias vendas esta noite e... Ele começou a dizer, mas parou quando ela deslizou 2 moedas GOM platinadas do lado dos clientes do bar para o lado de trás, onde ele estava. Desculpe, você estava dizendo alguma coisa? Eu não queria interromper. Ela disse docemente e começou a aproximá-las lentamente de si. Ah, eu estava dizendo que você deveria, por favor, continuar a comprar privilégios de hipnose sobre todos os clientes que se sentarem perto de você, e por favor, não hesite em me avisar se precisar de mais alguma coisa. Ele disse apressadamente, seus olhos grudados nas moedas de platina mal cobertas por 2 delicados dedos brancos. Ela sorriu. Achei que você pudesse estar dizendo algo assim. Engraçado como quase ouvi errado, não é? Sim, muito engraçado. Ele disse com uma risada enquanto os dedos dela levantavam as moedas e ele as pegava antes de ir cuidar de outra pessoa do outro lado. Outro homem estava sentado ao lado de Chautiar que parecia igualmente ideal. Ela sorriu para ele. Seria um momento produtivo e agradável aqui. Progresso. Ela pensou alegremente enquanto deslizava uma moeda de ouro sob o nariz dele. Templo da Justiça Negra. Neia levantou os olhos do chão. Como, diabos, sou eu quem acabou no maldito chão? Ela se perguntou. Quando as pessoas esbarravam nela, eles eram os que geralmente caíam. Você vai se oferecer para me ajudar a levantar, ou vai ficar me encarando? Neia disse sarcasticamente. O homem que a derrubou parecia envergonhado e estendeu a mão. Ela agarrou e deixou que ele a ajudasse a se levantar. Ainz ainda a olhava, como se estivesse em um breve torpor. Em um momento cada lembrança dela voltou correndo, do dia em que ela ofereceu sua cabeça se o tivesse ofendido, ao dia em que ela quase morreu quando o chamou de pai pela primeira vez, e todo o caminho até o presente, todo o orgulho, toda a vergonha, todo o carinho, tudo inundou seu cérebro em um instante e o dominou. Ele não conseguia reunir palavras, mas ela estava olhando para ele como se estivesse pensando no que dizer. Ela também se perdeu em pensamentos, ela estava olhando para ele atentamente. Os olhos dele encontraram os dela, a escuridão espiralada como se o manto da noite tivesse sido feito dentro do olhar dela, não estava presente agora, mas eles ainda eram os renomados olhos do terror. No entanto, quando ele olhou para eles, ele não sentiu nada disso. Tudo o que ele viu foi o rosto de uma garota que ele amava como uma filha. No velho mundo, ele não teve filhos. Nunca teve um encontro para ter uma chance de fazer alguns. Mas aqui neste, bem, tudo era diferente. Ela estava olhando para ele atentamente. Ele sentiu como se ela estivesse procurando por algo além do que dizer. Ele estava prestes a falar. Quando ela o fez, por favor, venha comigo. Ela não esperou por uma resposta. Ela se virou e voltou pelo caminho que tinha vindo. Ele supôs que ela estava acostumada a não ter que se perguntar se tinha sido obedecida, enquanto ela estava em um papel de comando. Bem, ela tinha muito tempo para se acostumar. Nesta ocasião, pelo menos, ele não estava inclinado a discutir. Ela foi rapidamente pelo corredor mal iluminado, virou à direita em outro corredor curto e parou em uma porta. Ela abriu confiantemente e entrou. Scanna estava sentada atrás de uma mesa. Ainz olhou para a famosa dançarina de espadas e não viu uma heroína, mas uma nora, a esposa de sua filha, a mulher que salvou a vida de Neia, salvou seu espírito, salvou-a de si mesma e de estar à beira da loucura. Ela fez o que ele não conseguiu, e o inchaço em seu peito redobrou, seu coração batia a 1 milha por minuto. Scanna, disse Neia amorosamente, você pode me dar o escritório por um momento? Sim, claro, vou buscar alguma coisa para comer e volto em breve. Ela disse e pegou uma máscara ao sair pela porta. Quando ela se foi, a porta se fechou. Neia olhou para ele por um longo minuto, ouvindo o som de passos recuando. Quando eles não estavam mais lá, Neia foi até a escrivaninha, abriu uma gaveta e tirou uma chave e um pergaminho. Ela foi até a porta e trancou-a silenciosamente. Ela então usou um pergaminho de silêncio para que nenhum som saísse da sala. Quando isso foi feito, ela tirou sua capa. E tudo que Ainz pôde fazer foi encará-la enquanto palavras se formavam dentro de seu coração e se despedaçavam como coisas sem sentido que não conseguiam expressar o que ele realmente queria que ela soubesse.
ele pensou na pequena Néia que ele havia encontrado anteriormente no banco onde ele estava sentado. Ele ainda estava se debatendo quando ela pendurou a capa, virou-se, e como se fosse uma bala disparada de uma arma de fogo do primeiro mundo quando o gatilho foi apertado, ela se lançou contra ele. Pai! Ela gritou tão alto como se fosse um grito de guerra e ela estava nas paredes de Pratt novamente, seus braços o envolvendo e ela o apertou contra si o mais forte que pôde. Néia! Néia! Ele sussurrou, agarrando-se a ela como uma tábua de salvação. Ela segurou firme como se nunca quisesse soltar, e ele também. Eu não acredito, mas, o que, como, por quê? Ela se esforçou para encontrar a pergunta certa enquanto pressionava o lado do rosto no calor do peito dele e sentia as batidas do seu coração.